Olá, queridos. Vamos continuar aqui com o nosso programa de educação cristã continuada, falando sobre o Evangelho de Cristo, a mensagem do amor divino para a alma do ser humano, tá ok? E nós já falamos sobre algumas lições. A lição número 1, nós falamos sobre a redenção, o poder do amor na justiça divina. Nós vimos como Deus expressa a sua justiça através do amor e não como o ser humano através do juízo condenativo. A segunda lição nós falamos sobre o novo nascimento, o nascimento da água e do Espírito Santo, da contrição, do arrependimento, do desejo e do processo para ser aprimorado e passar a ser uma pessoa melhor. Falamos na terceira lição sobre a comunhão da fé, o partir do pão e a sublimação do diálogo, que passa a ser hábito de todos aqueles que nascem da água do Espírito, aqueles que são alcançados pela redenção divina em Cristo Jesus. E então esse grupo passa a compor o corpo de Cristo, que após um tempo passou a ser formalizado e chamado institucionalmente como igreja. E vimos na última lição o Evangelho, fizemos uma comparação entre o Evangelho e o sistema religioso cristão, que é o que acabou se tornando a formalização desse corpo. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a maturidade espiritual, algo muito importante para o ser humano e que o Evangelho concede a liberdade para se alcançar essa maturidade espiritual. E aí eu trago já na primeira parte dessa nossa reflexão, dessa lição 6, alguns versículos sobre maturidade espiritual e emocional. Colossenses capítulo 4, versículo 5, 1 Coríntios 3, 11 e 2 de Pedro 3, 18. São versículos em que a gente pode encontrar expressões aí de Paulo e de Pedro falando sobre esse processo e sobre esse resultado, que era, na realidade, a grande expectativa dos cristãos do primeiro século, aqueles que andaram mais próximos de Jesus. A ideia era que eles, na medida em que fossem caminhando na vida, seguindo a Jesus e sendo tratados pelo Espírito de Deus, eles iriam amadurecendo espiritualmente, e isso seria visto na prática, das suas atitudes, seu comportamento, sua mentalidade, ou seja, as suas emoções expressariam no seu corpo um amadurecimento, uma evolução num nível ou numa dimensão espiritual, seria a consequência. O Evangelho, alcançando o interior do ser humano, gera essa maturidade que acaba alcançando o emocional da pessoa, e a pessoa não tem como deixar de expressar na sua prática de vida o seu padrão de mentalidade, o seu nível de desenvolvimento emocional, que na realidade são reflexos do seu nível de desenvolvimento espiritual. Tá ok? Por isso que a gente vê Paulo falando, por exemplo, em outras referências, como Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 26, ele falando sobre as obras da carne e os frutos, ou fruto do Espírito, E assim fica claro. Então, de acordo com o Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, a definição de maturidade espiritual ganha uma resposta rica e extensa quando alguém pergunta o que significa isso. Entretanto, podemos afirmar que a sua base se concentra em elevar o espírito humano para tudo aquilo que realmente importa. E é por isso que eu vou compartilhar aqui 7 sinais de cunho emocional que caracterizam esse crescimento interno, de acordo com a postagem do blog. O primeiro sinal é a originalidade, ou seja, não fingir quem não é de verdade. Esse é o primeiro sinal que a gente pode destacar para alguém que expressa no seu desenvolvimento emocional a sua maturidade espiritual. Tá ok? Isso a gente pode ver expresso na figura. A pessoa não cria mais máscaras, Ela é quem ela é e todo mundo percebe isso. Então, um dos maiores sinais de maturidade espiritual se dá num emocional que expressa originalidade, pois toda a essência do indivíduo é honesta.
exatamente como é percebida pelos demais. Quem assim vive, desfruta dos benefícios do autoconhecimento e da aceitação, e entrega confiança a todos aqueles que estiverem ao seu redor, ou seja, o que a pessoa expressa é o que realmente ela é. Segundo sinal aí emocional, de cunho emocional, que expressa a maturidade espiritual, independência emocional, ou seja, a solidão não é mais algo ruim para a pessoa, né? Ela não depende mais de outros para se sentir feliz, para se sentir bem, tá? E esse é um segundo sinal aí. Para a maioria das pessoas, ter um ambiente movimentado é sinal de alegria. Com a maturidade espiritual é possível compreender que isso não é necessário. No momento de sossego interior, há uma oportunidade de fazer uma limpeza espiritual, mental e emocional e se esvaziar ou desapegar de tudo aquilo que só atrapalha, que só pesa, que não faz sentido, né? Terceiro sinal aí é uma postura progressista, ou seja, a força de vontade sempre se faz presente. Não importam as circunstâncias, não importa a idade, não importa qualquer tipo de fator, né? Há uma postura, um resultado de uma mentalidade e de atitudes que seguem essa mentalidade, uma postura progressista, ou seja, sempre se é possível progredir. Muitas pessoas vivem se prendendo ao erro de que não podem se arriscar para realizar ou recomeçar algo que não deu certo. A maturidade espiritual leva a pessoa a perceber que sempre há tempo para ser feliz e realizado. Com o passado se tira o aprendizado que favorecerá o presente e o futuro almejado. Ok? Então aí a gente já vê 3 sinais de cunho emocional. O quarto sinal de cunho emocional, que reflete maturidade espiritual, é o domínio próprio. Ou seja, o silêncio faz parte da cura pessoal. A pessoa ela começa a ser resolvida dentro dela mesma. E ela já consegue não somente ter a percepção de si, mas também administrar melhor a si mesma e as suas situações internas, e assim ela consegue conviver melhor com os outros, né? Infelizmente, por ainda serem imaturas, muitas pessoas fazem tudo para se mostrarem dominantes sobre as outras. A maturidade espiritual leva a pessoa a calar-se em si mesma sem fazer qualquer tipo de julgamento sobre quem tem a razão, tendo consciência da importância de deixar de lado tudo o que fere a si mesmo e ao próximo. Tá? Então, esse é o quarto sinal, né? Domínio próprio. É o quarto sinal aí de maturidade espiritual. Quinto sinal, segurança e tranquilidade. O sossego interior se faz presente fácil. E aí a gente vê a figura exemplificando bem, né? Um homem num barquinho, numa canoa, cercado de tubarões, mas ele está ali bem tranquilo, seguro, confiante de que nada vai acontecer com ele. Tá bom? Então isso aí é uma demonstração, né? Uma ilustração desse processo de maturidade. Um dos maiores problemas do ser humano é a ansiedade para estar bem e se equilibrar. A maturidade espiritual leva a pessoa a aprimorar-se e a se livrar de tudo aquilo que faz ela gastar energia desnecessária. Uma pessoa madura espiritualmente evita que os outros se apossem do que não lhes pertence, se isto significa seu sofrimento. Bom, então a pessoa sempre vai cuidar do seu interior. Sexto sinal aí de maturidade espiritual através do emocional é a sensibilidade e compaixão, né? É quando há a percepção da própria dor e da dor dos outros. Tá? Isso aguça na pessoa, ela fica mais sensível e demonstra ter mais compaixão. Ela não se preocupa somente com ela, mas ela começa a atentar para quem está ao seu redor, né? E aí muitas pessoas evitam olhar para si mesmas e aos outros assim com mais sensibilidade,
na intenção de se blindarem de qualquer conflito ou agressão. A maturidade espiritual ajuda a resgatar o desejo do bem a si mesmo e ao próximo, cultivando uma vida sem cobranças excessivas e desnecessárias, né? Que é o que acontece muitas das vezes. A falta de sensibilidade e a falta de compaixão levam as pessoas a se tratarem assim. Sétimo e último sinal de maturidade espiritual pelo emocional é estabilidade emocional. É quando há pacificação interna, ou seja, a ilustração aí de uma casa sobre a rocha, né? E aqui a gente já parte para uma percepção mais dentro do Evangelho que Jesus trouxe, expressou sobre essa estabilidade emocional que é um resultado no processo espiritual. Por fim, a maturidade espiritual se desenvolve nas entrelinhas dos altos e baixos. Nisto entende-se que o melhor caminho é o da humildade. Um olhar direcionado a perceber o autocuidado emocional proporciona a condição de ajudar ao próximo de igual modo, ou seja, como se cuida de si mesmo. Tá? Então aqui a gente tem esses 7 sinais, passados pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, e tem as considerações finais aí deles, dessa pesquisa. A maturidade espiritual se trata de uma jornada de elevação à nossa parte interna em relação ao mundo. Embora nos tratemos internamente e busquemos a cura, tudo ao nosso redor experimenta um caminho paralelo de construção e recuperação. A reinvenção espiritual atinge tudo aquilo que tocamos. Por isso precisamos procurar entender antes de tudo aquilo que de fato é importante. Quem quiser olhar com mais cuidado aí essa postagem, está aí o Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica com todos os seus dados. É só acessar aí, na internet, o IBPC, e essa postagem aí falando sobre os 7 sinais de maturidade espiritual e emocional. E quem quiser fazer contato, também está aí o contato da clínica. Tá? E agora aqui a gente vai dar um pouco de atenção a uma aplicação do Evangelho a esse fenômeno que é extremamente importante para o ser humano. Em regra geral, todo ser humano, na medida em que vai ficando mais velho, ele vai amadurecendo. Amadurecendo emocionalmente, e isso tem muito a ver com a sua condição espiritual. Só que a gente sabe que nem todo mundo segue por esse caminho. Há muitas pessoas que vão envelhecendo, passando por muitas experiências, mas elas não amadurecem, elas continuam imaturas. E tanto faz, para uma situação quanto para outra, o Evangelho anunciado por Jesus, esse Evangelho que a gente vem falando desde a primeira lição, ele concede ao ser humano essa liberdade. Essa liberdade que muitas das vezes é buscada em outros caminhos e até se consegue encontrar bastante recursos, mas acaba às vezes faltando alguma coisa. Mas o Evangelho que Jesus anunciou, o Evangelho que Jesus trouxe, a mensagem de amor, do amor divino, o amor de Deus para a alma do ser humano, através da mentalidade, da prática dos ensinamentos e da influência do Espírito de Deus concedido por Jesus, favorece essa maturidade. Na realidade, gera essa maturidade, independentemente de idade ou de condições. Aquele que é alcançado pelo Evangelho, aquele que é redimido, aquele que é alcançado pela redenção divina, que nasce da água do Espírito, aquele que passa a ter comunhão da fé, e passa a compor esse grande corpo de Cristo, que independentemente do sistema religioso, ou da formalização da igreja através do cristianismo, esse ser humano que é alcançado por esse processo
por esse fenômeno tremendo, né, da redenção, do novo nascimento e da unificação com o corpo de Cristo, é uma consequência ele caminhar para a maturidade espiritual, porque o relacionamento dele com o Espírito Santo vai levá-lo naturalmente a passar por processos de provação da fé, e é através desses processos de provação da fé que o seu caráter vai ser forjado, a sua personalidade vai ser modificada e até o seu temperamento vai ser controlado, sempre tendo Jesus como referência, o Espírito Santo como agente e os propósitos de Deus como alvo. O maior deles é voltar a ser a imagem, expressar a imagem e semelhança do Criador. E aí a gente tem algumas passagens que valem a pena a gente conferir e também detalhar, né, como através do Evangelho, dessa mensagem ou da palavra de Deus vivida e compartilhada por Jesus e agora mantida pelo Espírito no ser humano, como ela traz a liberdade para o ser humano amadurecer e não ficar mais preso a questões desnecessárias, gastando energia desnecessária com questões que não vão levar a lugar nenhum, sair do ciclo do ódio, sair do ciclo da inimizade, sair do ciclo da revolta e caminhar em direção à elevação do seu ser, né? A sublimação da sua maneira de se expressar e a não só perceber, mas também viver uma vida plena, uma vida abundante, né? Conforme Jesus mesmo disse e ficou registrado no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Bom, então são todas essas referências aí que nós temos, né? Claro que nós teríamos muito mais outras referências, mas essas aqui já são suficientes para embasar a nossa abordagem aqui do Evangelho, né? Proporcionando o Evangelho de Cristo, essa mensagem do amor divino para a alma do ser humano, essa obra, né? Se assim a gente pode dizer, essa obra, essa transformação que é obtida através da reconciliação com Deus, pela intervenção e pelo resgate adquirido, conquistado na entrega de Jesus, e o selo que é dado, a marca, o fenômeno de transformação que acontece no ser humano por essa palavra vivificadora que é espírito e vida, dá ao ser humano a liberdade para que possa amadurecer espiritualmente e assim o seu emocional também ser amadurecido e o seu ser expressar através do seu corpo, nas relações com a vida, com a criação e principalmente com os demais, essa maturidade, né? Essa elevação do ser para aquilo que realmente importa, para o que edifica, uma vida mais proveitosa, produtiva, por assim dizer, né? Que faça mais sentido e tenha mais significado. A gente tem essas referências aí, né, de como o Evangelho é capaz de realizar essa transformação no ser humano e levá-lo, dar a ele liberdade para desfrutar dessa maturidade espiritual que é expressa através das suas emoções, né? E isso para quem quer que seja, tá? Não, independentemente de ser muito inteligente, menos inteligente, muito informado, menos informado, provido de recursos ou menos provido de recursos, não. É o simples fato de ser alcançado por esse Evangelho e começar a ser conduzido pelo Espírito de Deus já faz com que o ser humano adquira essa liberdade e possa ser desenvolvido
nessa maturidade espiritual. Tá? Então aí a gente tem as referências no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 18. A gente também tem a referência do Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 31, 32 e 36. Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, os versículos 38 e 39. Também a epístola que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3, versículos 21 ao 24. Romanos, no capítulo 8, versículos do 1 ao 4. E essa é uma referência muito boa, aliás, todo o capítulo 8 da Epístola aos Romanos expressa esse processo do Espírito Santo na vida do ser humano, que é alcançado pelo Evangelho, esse processo de aprimoramento, de transformação do ser. A epístola que Paulo escreve, segunda epístola que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 17, a epístola que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, e também a epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 25, que vai falar também muito sobre como é esse processo, né, do Evangelho, do Espírito Santo com o Evangelho de Cristo na vida do ser humano e como concede ao ser humano liberdade de toda a sua tendência maligna, tendência ruim, né, a transformação, né, dessa tendência ruim para um ser humano que reflete mais a imagem e semelhança de Deus, tá ok? Então confiram essas referências aí e apliquem elas a todo o conteúdo, porque na realidade a gente usou aqui, ó, nesse estudo da sexta lição, uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, e a psicanálise clínica através da psique, né, que se expressa no corpo diretamente pelo processo eletroquímico, né? O ser humano, ele pensa e logo assim como ele pensa, ele vive e age, né? Ele se comporta. Então, através do comportamento humano, foi possível se estudar a psique e analisar os padrões de mentalidade, né? E há uma área da ciência humana que estuda e lida com isso. E a gente pegou uma abordagem no Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica falando que é possível ver um amadurecimento espiritual na vida de um ser humano através do seu amadurecimento emocional. Há uma ligação muito forte entre as características, né, emocionais de uma pessoa e as suas características espirituais. E a gente sabe que as emoções são expressas através do corpo. Então a gente pegou um embasamento científico, né, e a gente colocou o Evangelho complementando aí, né, essa abordagem como sendo o meio pelo qual o ser humano consegue liberdade para esse amadurecimento. Porque é possível a área da psicanálise clínica provar, né, através desses 7 sinais, por exemplo, que a pessoa está amadurecendo, como uma pessoa está amadurecendo. Agora, a psicanálise clínica não tem como garantir que uma pessoa amadureça, não tem como conceder a uma pessoa a liberdade para esse amadurecimento, né? Isso vai depender muito de cada um. E o Evangelho, que nós estamos falando desde a primeira lição, dessa terceira edição, ele afeta a vida do ser humano dessa forma. Afeta concedendo ao ser humano liberdade, libertação. Ele tem liberdade para evoluir, para amadurecer, para crescer, para se elevar. Isso é um processo que acontece naturalmente, porque qualquer ser humano, ao ser reaproximado, reconciliado com Deus em Jesus e a ter o seu espírito vivificado pelo Espírito do próprio Deus, não tem uma outra coisa que possa acontecer com esse ser humano que não seja
ele amadurecer espiritualmente, amadurecer emocionalmente, e isso ser visto na sua prática de vida de forma natural, sem forçação, sem obrigações, sem requisitos, sem regras, sem doutrinações, sem manipulações. Isso é uma obra feita diretamente por Deus no seu espírito. Por isso que diz no livro do profeta Zacarias que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então que nós possamos agradecer a Deus por esse privilégio de nós termos liberdade para elevar-nos como seres humanos para o que realmente interessa, para uma vida mais proveitosa, uma novidade de vida, uma vida abundante, uma vida plena, independentemente das circunstâncias, né? Uma vida num padrão mais elevado, por assim dizer, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Esse é o poder do Evangelho de Cristo, né? Concede liberdade ao ser humano, para o ser humano retomar o seu propósito de existência, que é refletir a imagem e semelhança do Criador. Lembrando que é bom, o Criador é bom e a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e o ser humano segue para esse destino. Tá ok? Então, que Deus nos abençoe, que nós prossigamos aí nessa jornada, né, no Evangelho de Cristo, vivendo essa grande libertação que o Senhor nos concedeu, que independe de quaisquer ações humanas ou prescrições ou estruturações ou formalizações humanas. Isso é algo que acontece na liberdade do Espírito de Deus, e é Ele quem conduz esse processo, ok? A gente vai parar por aqui e a gente segue em breve para a 7ª e última lição, onde a gente vai estar falando sobre a vida plena e a desgraça da competitividade ou da competição por ganhar almas. Tá ok? Deus abençoe. Até a próxima lição. Graça e paz.